pelo... já enviamos por todos os meios que vocês dispõem de 15 minutos iniciais e esses 15 minutos precisam ser obrigatoriamente divididos entre os dois oradores. Não tem uma determinação do tempo, se precisa ser dividido pela metade, por exemplo, essa é uma liberalidade das equipes, mas obrigatoriamente precisa ser dividido o tempo. Quanto à réplica e à tréplica, cada uma com 3 minutos, apenas um competidor pode fazê-las. Os nossos juízes avaliadores, eles vão interromper a fala de vocês para formularem os questionamentos, ou seja, eles não devem esperar até o final da fala para formularem os questionamentos. Eles vão interrompê-los, vocês vão ter que pausar a fala e responder o questionamento do juiz ou da juíza, tá certo? Então estejam preparados. E agora, para darmos início à nossa sessão, eu indago ao Monique se podemos coletar o tempo atribuído a cada um dos competidores. Podemos Ótimo. anotar aqui já. Iniciamos então pela Unifateb, que é o polo ativo. A Unifateb, eu, Gabriele, falarei 8 minutos e a Franciane 7 minutos. Só um momento. Franciele. Franciane, desculpa. Franciane. 7 minutos. Quem fará a réplica? Eu, Gabriele. Perfeito, as informações estão no chat. Enquanto vocês conferem, equipe Unifateb, eu pergunto ao Ricardo e à Heloísa sobre a distribuição do tempo. Quem começará falando? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu começarei falando, período de 8 minutos, e aí, logo após, a Heloísa com 7... Não, ao contrário, eu 7 minutos e a Elo com 8 minutos, por gentileza. Então, Ricardo 7, Heloísa 8. Quem fará a réplica e a tréplica? Eu farei a tréplica. Ok. Ricardo, então, nas respostas. Isso. Unifateb confirma o tempo? Perfeito. Sim. Ricardo e Heloísa confirmam o tempo também? Sim. Ok. Perfeito. Monique, alguma outra questão? Não, apenas isso mesmo. Maravilha, então. Bom, definido o tempo de cada um dos competidores, compartilhados aqui os detalhes da nossa sessão, agradeço uma vez mais e passo de imediato a palavra à senhora presidente. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade e enfatizar a minha felicidade em fazer parte de um debate acadêmico tão importante, tão necessário para o direito eleitoral. Sem mais delongas, eu declaro aberta a sessão da 5ª rodada do multieleitoral. Cumprimento meus pares, doutora Natália, doutor Arthur, cumprimento as equipes participantes, desejo uma boa sorte a todos e reforço a necessidade que as interpelações ocorram durante a fala dos participantes. Assim, eu chamo a julgamento o processo número 1 da pauta, que trata-se de ação judicial de investigação eleitoral, uma AIGE, e passo a palavra à patrona da parte investigante para o uso da tribuna no tempo regimental. A ilustríssima desembargadora presidente, os demais nobres desembargadores e autoridades presentes, bem como os senhores colegas advogados. Boa tarde a todos. Me chamo Gabriele e sou advogada da parte ativa da presente demanda. Inicio essa sustentação ressaltando a inestimável importância do processo democrático. Nas palavras do renomado poeta brasileiro Mário Quintana, o que é democracia? Democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um. Pois bem, o que se pretende nessa sustentação é justamente demonstrar que os atos praticados pela candidata Marluce e seu vice Cícero desequilibraram significativamente a igualdade do pleito, ou seja, viciaram seu ponto de partida, usando de práticas injustas para iniciar na frente dos demais candidatos, como será demonstrado a seguir. Primeiramente, destaco que Marluce, ao contratar uma empresa para disseminar notícias falsas,
na intenção de ludibriar os eleitores e modificar os resultados das pesquisas de intenção de votos, imputando um crime que não ocorreu a Fernando Cabral, constitui uma grave forma do abuso de poder econômico. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE, no julgamento da AIGES número 060-198-6, dígito 80, do relator ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas visando disparo em massa, correndo a desinformação e inverdades em prejuízo dos adversários e em benefício de candidatos, pode sim configurar abuso de poder econômico. O uso indevido dos meios de comunicação social para fins dos artigos 22, caput e inciso 14 da Lei Complementar 6490, que é a Lei da Inegibilidade da Candidatura. A representada Marluce deflagrou, por meio das fake news, opiniões públicas e inverídicas sobre o seu oponente, aviltando sua imagem, deturpando sua integridade, o que resultou num desequilíbrio da disputa, obtendo vantagens por meio do ato ilícito empregado. Enquadrando-se tal fato ao artigo 9c do parágrafo 2º da atual resolução 23.732/2024, que diz que o uso indevido dos meios de comunicação acarreta a cassação do registro ou do mandato e impõe a apuração das responsabilidades nos termos do parágrafo 1º do artigo 323 do Código Eleitoral. Vejam, senhores, claramente, ao contratar a empresa do seu sobrinho para disparos em massa de informações falsas e ainda usar de alianças políticas com os prefeitos de alguns municípios para que coagissem os servidores a compartilhar essas fake news, prática afronta o artigo 237 do nosso Código Eleitoral, que diz que a interferência do poder econômico e o desvio do abuso de poder de autoridade em desfavor da liberdade de voto serão coibidos e punidos. Ora, excelência, é o que buscamos aqui, pois a liberdade de voto foi tolhida quando, ao disseminar notícias falsas, induziram o eleitor ao erro, que de forma inconsciente perde sua plena liberdade de escolha ao voto. Como se não bastasse, excelência, utilizou da máquina pública para promover seus atos de campanha, quando propositalmente marcou uma carreata no mesmo dia em que o prefeito Pedro, seu notório apoiador, promoveria um desfile das novas viaturas da cidade de Macondo. Ora, excelências, isso não seria uma mera coincidência, mas sim uma associação intencional, pois além de ser no mesmo dia, utilizou-se o mesmo percurso do desfile das viaturas, aproveitando-se deste modo da estrutura pública, que despendeu de recursos públicos para utilizar-se em benefício próprio da sua campanha política. Ainda, na mesma localidade, decorou um galpão com as cores de sua campanha, onde correu mais um ato em desacordo com os ditames legais, visto que nesse galpão ocorreu um showmício, evento expressamente vedado pela Lei das Eleições, 9.504/97, em seu artigo 39, parágrafo 7º. O marco final dessa carreata, juntamente com toda a festa ocorrida naquele local, mostra o uso eleitoreiro a uma apropriação simbólica de um evento público em benefício da candidata Marluce. Esse não foi o único showmício promovido pela candidata. Na cidade de Lages, pelo prefeito Vândisso, ela também atentou à norma supracitada quando discursa e se promove em um clube com piscina, onde também houve uma apresentação de banda, a banda Carisma. A referida proibição foi instituída para evitar que os políticos utilizem eventos culturais ou artísticos como uma forma de atrair os eleitores para suas campanhas eleitorais, desequilibrando o processo democrático e utilizando recursos públicos ou privados para benefício próprio. Nesse sentido, bem precentua o ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento da RESP 325/03. A conduta pode ultrapassar o campo da mera propaganda irregular, sendo que, abre aspas, a utilização de forma reiterada de showmícios e eventos assemelhados como meio de divulgação de candidaturas com o intuito de captação de votos é grave e caracteriza abuso de poder econômico. Não obstante a esses atos que caracterizam gravemente o abuso de poder econômico cometido pela Marluce, ainda a candidata e seu vice realizam uma passeata na cidade de Jurema, aproveitando-se novamente de um evento municipal, como o festejo, que era o aniversário da cidade,
para promover atos de campanha eleitoral. Veja, Excelência, o apoio explícito do prefeito local e a utilização dos recursos públicos, como a divulgação do evento pelas redes sociais da prefeitura, reforçam a movimentação da máquina pública. Para quê? Para favorecer a candidatura de Marluce Silva. Essa conduta desrespeita a neutralidade, a imparcialidade que se espera do poder público durante o período eleitoral. Doutora Gabriela, por favor, um ponto. Essa questão da divulgação pelos meios da prefeitura, você está apontando que ilegalidade nesse item? Os meios da prefeitura? A senhora disse que usou-se as redes sociais institucionais, foi isso? Foi isso, exatamente. E a senhora está apontando isso como que tipo de irregularidade? Abuso de poder político, porque ela fez o discurso lá no evento e foi transmitindo esse discurso dela nas redes da prefeitura, nas redes sociais da prefeitura. Perfeito, satisfeito. Então, essa conduta, continuando, desrespeita a neutralidade, a imparcialidade que se espera, né, do poder público, e cometido pela candidata Marluce. Desta feita, devendo ser responsabilizada por esse e demais atos que atentaram contra a democracia, a lisura e a isonomia das eleições. Desse modo, encerro a minha fala e passo à minha colega Franciane. Senhora presidente, peço a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Gabriela, né? Doutora Gabriela, gostaria de saber qual a caracterização do evento que aconteceu em Lages. Qual a caracterização que você imputa? Em Lages, o evento, a gente imputou o showmício, em conclusão com o showmício, e também o abuso de poder, porque lá em Lages era um evento público, onde a verba, né, era pública, foi feita a banda, a contratação era pública, e ela fez um discurso utilizando-se desse evento que era público para disseminar as suas pretensões eleitorais. A população que estava presente no evento, elas estavam ali para mero entretenimento, elas não estavam ali seguindo a eleitora Marluce, elas não estavam ali na intenção de ouvir um candidato. Mas, ao mesmo tempo que Marluce chegou, né, nesse evento que era de ordem pública e fez o seu discurso, ela se utilizou de um abuso de poder político. Tempo encerrado. Tempo encerrado da primeira oradora. Vamos à fala da segunda oradora. Boa tarde, obrigada, doutora Gabriele. Eu cumprimento o ilustríssimo desembargador, presidente, demais nobres desembargadores e autoridades, bem como os senhores colegas, advogados. Boa tarde a todos. Eu trago aqui a inexigibilidade dos fatos, né? Com base no artigo 22 da Lei Complementar 6490, requer que este ilustre tribunal declare a inexigibilidade da candidata Marluce juntamente com seu vice Cícero, com base nos dispositivos legais pertinentes em decorrência do abuso de poder econômico, político e utilização indevida dos meios de comunicação, assim comentado pela minha colega Gabriele. Como delineado na presente sustentação, tal declaração se fez necessária para preservar a integridade do processo eleitoral e assegurar os outros candidatos recorra à prática ilícita, não sejam beneficiados injustamente. Trago também a esse tribunal as sanções cabíveis à candidata Marluce e o seu vice Cícero, considerando a gravidade dos atos por eles praticados. Tais sanções devem ser proporcionais à natureza e às extensões das infrações cometidas, visando coibir candidaturas antiéticas e assegurar a legitimidade do pleito. Também quero colocar aqui essas medidas que devem ser eficazes sobre as fake news, outras formas de manipulação eleitoral a fim de proteger a integridade do processo democrático e garantir a liberdade de escolha dos eleitores. É fundamental que sejam implementados políticas e mecanismos de controle para combater
a propagação e as informações falsas que passam a influenciar indevidamente o resultado dessas eleições. Como traz o artigo 57b da Lei das Eleições 9.504/97. Também trago a solicitação de anulação dos atos de campanha realizados à candidata Marlúcia e seu vice Cícero, que violam a legislação eleitoral, incluindo a realização de eventos proibidos do uso da máquina pública, política e disseminação de fake news. A anulação desses atos é imprescindível para restaurar a equidade desse pleito e garantir que a vantagem soberana do eleitor Doutora seja... Franciane, por favor, eu não entendi bem. A senhora pede a anulação desses atos, né? Eles não já ocorreram? Sim, a avaliação. A senhora me ouviu? Dos atos da campanha, doutor. Minha pergunta é, a senhora pede a anulação dos atos que ocorreram, é isso? Exatamente. Dos fatos que já ocorreram. Então, já que eu já interrompi, eu vou fazer mais uma pergunta. Com relação aos disparos em massa, como é que vocês estão defendendo a comprovação disso nos autos? Então, para contribuir, como é que podemos caracterizar isso? No caso, Foram documentos, Excelência, extraídos da própria... da prova testemunhal. Aproveitando, então, o gancho do doutor Arthur, a prova dos autos, então, para Vossa Excelência, em relação ao disparo em massa, foi a prova testemunhal. E a prova em relação ao uso da máquina pública para os eventos em Lages? Foram provas em vídeos entregues para... né, as pessoas estavam ali nesse evento e fizeram filmagens através de vídeos e foram entregues como provas. Houve vídeos em Lages e na passeata de Jurema, é isso? Exatamente. Tá bom, satisfeito. Podem continuar. Aproveitando, presidente, posso fazer uma pergunta? Além da a prova testemunhal foi a única prova que teve? Da qual delas, doutora, por favor? A prova testemunhal. De Foi a todas única elas? usada pelos disparo, pela comprovação do disparo em massa? Não, Excelência. Não, Excelência, porque foi usado também uma operação chamada a Operação Alok, que foi colocado nos autos um pouco posteriormente, mas ela também foi uma operação, a gente retirou as informações dos autos e acrescentamos no processo, que demonstravam o espalhamento da fake news. E a contratação não somente da empresa do sobrinho de Marlúcia, mas também do seu genro para essa divulgação de notícias doutora, falsas. só uma sugestão. Quem estava com a palavra, a sua colega, vocês combinarem dividir o tempo, e então, para tomar a palavra novamente, a senhora teria que requerer a presidente. Peço desculpa, Excelência. Podem responder a pergunta. Então, como dito, né, foi implantado uma operação para a investigação dessa campanha ilegal que foi formalizado, né, dessa candidata Marlúcia. Doutora Natália, satisfeita? Satisfeita. Podem prosseguir. Então, trago aqui também o direito da ampla defesa de ambos, né, aqui no julgamento.
que seja garantida direito de ampla defesa do contraditório e todas as partes envolvidas nesse processo, conforme no artigo 5º da Constituição Federal. Vigente pelos princípios do devido processo legal, é fundamental assegurar que todas as partes tenham oportunidade de apresentar suas argumentações e contestações de forma justa, imparcial, contribuindo assim para a busca da verdade e da efetivação da justiça. Então, peço aqui que seja reconhecida, né, a prestabilidade das provas, né, produzidas. Peço também que julgue absolutamente procedente essa ação de investigação judicial eleitoral pela cassação e elegibilidade da candidata eleita Marluce. Espera-se que esse tribunal analise cuidadosamente os pedidos aqui apresentados, zelando imparcialidade pela legalidade e pela transparência do julgamento desse caso. A integridade do processo eleitoral e a credibilidade das instituições democráticas dependem de rigorosa observação dos princípios fundamentais da democracia do Estado de Direito. Muito obrigada. Obrigada, doutoras. Assim sendo, passo a palavra aos advogados da parte investigada, para o uso da tribuna no tempo regimental. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar a todos, primeiramente, né? Boa tarde ao ilustríssimo juiz, aos nobres colegas de trabalho e também os compoentes aí do julgamento, tá? Gostaria de começar a minha fala questionando a primeira frase que a acusação trouxe na sua sustentação, que é baseada em o que é democracia, né? E eu respondo, né, se for me permitido, que a democracia ela está elencada na nossa Constituição Federal, no nosso artigo 1º, no seu parágrafo único, onde diz que a democracia é o povo e todo o poder que emana do povo. Ou seja, baseado nisso, eu quero trazer para os senhores, né, algumas colocações. A parte promovente da ação diz também que a nossa cliente, a candidata Marluce, iniciou os atos supostamente ilícitos a fim de tomar a frente, né, das eleições, né, do devido pleito ao cargo de governador do estado Y. Porém, não se atentaram que em primeiras pesquisas, o candidato Fernando Cabral estava na frente. Então, como que elas se baseiam numa acusação, né? Sendo que pesquisas demonstram o contrário? Como que Marluce saiu na frente se pesquisas demonstram o contrário? Pesquisas, não são provas de fato, tudo bem, mas já dá para se basear em alguma coisa, né? Seguindo em frente, eu vou falar em ordem cronológica, tá? Excelências, para a gente manter aqui a ordem, né, durante a fala. No fato 1, na cidade de Lages, onde foi comentado que houve aquele que foi reservado o clube particular com piscina e tudo mais, foi dito que todo esse evento foi custeado pela prefeitura de Lages. Porém, em nenhum momento nos autos diz isso. A única coisa que é dita é que o prefeito alugou o clube. Tá, mas com que dinheiro? Foi dito pela acusação que foi com o dinheiro da máquina pública? Foi dito pela acusação que foi com o dinheiro da prefeitura? Tá, não foi dito. Trouxeram alguma prova, alguma nota fiscal, foram até o clube buscar, ó, quem contratou, quem alugou o clube e juntaram nos autos? Não foi feito. Já pendente de provas a alegação do primeiro fato. Perfeito? Pulamos para o segundo fato. O tempo é escasso, tá?
Houve uma passeata na cidade de Jurema. Perfeito. Essa passeata foi montada pela prefeitura. Tudo bem. Beleza. Foi uma passeata pela prefeitura, salvo engano, foi por conta do aniversário da cidade. Certo? E foi acusada a candidata de utilizar-se novamente da máquina pública a fim de abuso de poder econômico e político para promover a sua candidatura. Porém, a candidata Marluce, ela foi consolidada, ela foi nomeada para candidata no dia 22 de julho de 2022, quando o evento ocorreu no dia 3 de setembro de 2022. Ou seja, todo o evento foi planejado muito anteriormente da candidata ser sequer mencionada como candidata para governadora, correto? Então não há o que se falar em que aquele evento foi feito diretamente para beneficiar a candidata. Não, a gente vai usar o dinheiro público, a gente vai fazer isso, aquilo, para beneficiar a candidata. Em nenhum momento isso ocorreu. Até porque foi antes dela ser cogitada como candidata a governadora. Doutor, eu peço licença para um esclarecimento. Nesse momento, o senhor está falando sobre o uso da estrutura pública em evento. Nesse evento, então, de Jurema, não houve atos de campanha por parte da candidata Marluce? Não. Você me permite responder, presidente? Houve atos de campanha, sim, porque acabou que ocorrendo por conta do planejamento do partido. Mas o fato que eu estou alegando aqui é que a Marluce não tem sequer envolvimento com o planejamento do evento para fins de candidatura. Ela apenas aproveitou o momento, mas não foi ela diretamente que fez isso. Não foi ela, não, e o evento não foi ligado diretamente para a candidatura dela. Ocorreria o evento de qualquer forma, sendo ela candidata ou não, entende? Ela só acabou fazendo a candidata, acabou sendo promovida no evento, né? Acabou se promovendo no evento. O Então, por Ricardo, parte da candidata, perdão, doutor, o senhor já complementa. Então, por parte da candidata, não houve nenhuma divulgação em relação a esse evento. Por parte da candidata, Exatamente. divulgação, no caso, não entendi muito bem a pergunta, presidente. Divulgação desse evento, a candidata em nenhum momento ela divulgou a realização desse evento. Ela só estava lá. Isso, exatamente. Doutor Arthur, com a palavra. doutora, obrigado. Desculpe interromper, Vossa Excelência. Doutor Ricardo, primeiro eu gostaria de um esclarecimento, partindo da sustentação oral da parte adversa, que se falou que houve publicação e realização de mídia nos perfis oficiais da prefeitura. Gostaria que o senhor esclarecesse isso, se realmente ocorreu ou não. E ainda com relação ao fato dele estar no palanque, dentro do período indicado no caso, o senhor entende que nesse momento ele poderia pedir votos expressamente, explicitamente ou não? Vamos lá. Me permite responder, né, Excelência? Em relação aos posts, né, de divulgação, em nenhum momento a candidata postou, né, solicitando votos. Talvez tenha ocorrido, né, a gente não tem provas, diante disso, que o nome dela estava nos cartazes, por algum motivo. Mas não foi ela diretamente que se promoveu pedindo votos durante essas postagens, tá? Na minha dúvida é se foi usado perfis públicos para fazer as postagens. E se isso é possível. Tá. Foi utilizado alguns perfis para divulgar, né, a candidatura da Marluz, né, por conta de ser um evento, né, público e que seria de interesse público, né, e acabou sendo, né. E acredito eu que seja permitido, sim. Só. Excelência, presidente, peço a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Ricardo, gostaria de saber se o senhor afirmou que houve, talvez possa ter tido a distribuição de material junto com a Marluce. Houve material
distribuído junto com a investigada? Material em conjunto com a investigada da divulgação do evento? Tá. Veja, Excelência, houve material de divulgação, tá? Mas não foi em conjunto. O material de divulgação foi feito pela equipe da Marluz e foi repostado pelos apoiadores da Marluz, que no caso eram alguns prefeitos de algumas cidades do estado Y. Satisfeito. Por favor, pode prosseguir com a sua sustentação oral. Perfeito. Tá. Diante do fato 3, né, que é o fato em que há acusações sobre a candidata Marluce usar os usos de comunicação indevidamente, né, eu trago os senhores que, baseado no agravo regimental número 29.290, do ministro relator Tarcísio Vieira de Carvalho, que fundamentou a seguinte frase, que eu achei muito interessante, que todo processo que visa tirar, caçar ou e tornar inelegível o candidato precisa conter provas robustas. Por quê? Precisa conter provas robustas. Por quê? De um lado, está as acusações, onde podem ser infundadas e baseadas na falta de provas, e do outro lado, está o interesse do público na lisura eleitoral. Como eu disse na minha primeira fala, no artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. Essa candidatura foi democraticamente realizada. Ela foi eleita democraticamente pelo voto popular. Agora, pegar acusações infundadas, sem provas nos autos, para tirar a candidata eleita do seu pleito, quando, do outro lado, a vontade do povo diante da candidatura dela, diante da posse dela, isso é um ataque para a democracia, senhoras e senhores. Porque ela foi eleita democraticamente. Não tem no que se falar. Não existem provas concretas que Marluce fez qualquer uma das acusações aqui nesse processo. A organização aqui Como encerrou meu tempo. O tempo acabou, mas em razão das interpelações eu vou deferir mais 1 minuto para a sua conclusão. Perfeito. Tá. Finalizando a minha fala, né, eu gostaria de pontuar que não houve nenhuma disparidade de abuso de poder econômico e político, uma vez que o partido B e o partido A, que são os partidos tanto da Marlos quanto do José Cícero, né, principalmente o partido A, está no poder do Estado Y há mais de 20 anos. Como que pode acusar o partido, acusar uma candidata do partido, sendo que ela foi escolhida na melhor das hipóteses, a melhor candidata de todo o partido, e acusar ela de tais feitos que nem sequer existem provas? É de causar indignação, entende? Mas eu finalizo a minha palavra aqui e passo, se a presidente permitir, para a doutora Heloísa. Podem prosseguir. Posso iniciar? Então, ilustres excelências, cumprimento a todos, aos outros advogados, todos os presentes. Agradeço também a magnífica oportunidade de estar presente aqui hoje. E, sem mais delongas, inicio a minha sustentação, porque o tempo é curto. Inicio a minha sustentação em prol da candidata a governadora Marluce, do Partido A, e seu respectivo vice, o José Cícero, do Partido B, os quais foram eleitos democraticamente ao cargo de governador e vice-governador do Estado Y. E inicio também para dizer que nós estamos diante de um caso de desrespeito e de abuso e de desrespeito às regras do jogo, mas não por parte de Marluce ou de Cícero, pois eles atuaram conforme determina a lei. Portanto, a quem é a acusação, ela quer imputar a prática de showmício pelos atos de campanha em Lages, sendo que Vossa Excelência, o ato foi realizado em data após data pré-estabelecida pela Lei 9.504, qual seja, após o dia 15 de agosto.
o evento aconteceu dentro de um clube privado no dia 19 de agosto de 2022, portanto, Vossa Excelência, sem de qualquer modo assediar a lei, até porque também local diferente de qualquer espaço pertencente à administração pública, seja ela direta ou indireta, conforme veda o artigo 73, inciso 1º da Lei das Eleições. E ainda, né, só para fins de esclarecimento, também não houve distribuição gratuita de bebidas alcoólicas ou não, né, ou alimentos que pudessem de qualquer forma também assediar a consciência do povo, até porque isso seria brincar com a sua inteligência e a minha cliente não está aqui para isso. Portanto, não houve qualquer flexibilidade de ritos ou solenidades, ao contrário, as quais foram honestamente e isonomicamente respeitadas, notadamente também o espírito legal introduzido no inciso 4º do mesmo artigo 73. Adiante, quanto à passeata em Jurema, coincidentemente ocorreu na data de festejo pela cidade, de aniversário da cidade. E friso coincidentemente sim, até porque que eu me lembre, o nosso ordenamento jurídico ainda parte de princípios da boa-fé. No mais, o discurso preferido pela candidata realizou-se em logradouro público e não em estruturas da prefeitura, mas sim em logradouro público e a sede do município, enquanto ente federado, submisso lá ao artigo 73, inciso 1º da 9.504, é da porta para dentro. Ainda, quanto ao pedido de votos, eu tenho duas questões para trazer para vossas excelências. Primeiro o nosso constituinte originário, quando pactuou o nosso contrato social lá atrás, e nós, enquanto sociedade, também... Senhora presidente, peço a palavra em interrupção. Vossa Excelência tem a palavra. Doutora Heloísa, durante a participação de Marluce no evento 2, no fato 2, houve o discurso em espaço público. Sendo ele em espaço público, não foi utilizada nenhuma estrutura pública? Não, doutora. Vossa Excelência, o que foi utilizado, ele foi utilizado em logradouro público, em rua, mas não pelas estruturas da prefeitura. Essa informação, se foi utilizado, por exemplo, em um palanque, alguma coisa que seja de material público, isso não tem essa informação nos autos. O que a gente tem nos autos é que ela utilizou o espaço dela, foi em rua, em logradouro público, mas não em estrutura da prefeitura. Satisfeita, presidente. Pode prosseguir, por favor. Tá, então, como eu estava dizendo, nós podemos, né, quanto aos pedidos de voto, nós temos duas questões. Uma é, quando o nosso constituinte originário pactuou o nosso contrato social e nós, enquanto sociedade, nós estamos pautados em princípios de pluralidade partidária. Então, essas fazem parte da regra do jogo eleitoral, todas essas questões. Mas se a acusação quer falar em captação ilícita de sufrágio, eu pergunto para todos os presentes, claro, né, de acordo com a lei, os candidatos fizeram doação, os candidatos ofereceram, prometeram, entregaram, ofereceram emprego ou função pública? Não queira Vossa Excelência acreditar na tese de acusação, porque ainda que não precise ser um pedido explícito, não houve pedidos sequer entre linhas. Então, a captação ilícita de sufrágio, ela não pode ser caracterizada. Quanto à questão que a acusação falou sobre os disparos em massa, né, Senhora presidente, faça a palavra, por favor. Vossa Excelência tem a palavra. Em qual momento houve a imputação de captação ilícita de sufrágio? Qual fato originou essa imputação? Só um momento, Excelência. Foi no... Ela é geral, na verdade, né? Ela é geral, Excelência. Tanto para Jurema quanto para Lages foi imputado o sufrágio ilícito a captação ilícita de sufrágio. Satisfeita, presidente. Pode prosseguir com a sustentação oral. Ok. Então, quanto ao fato 3 ali, onde é colocada a questão do disparo de massa,
a divulgação em massa de divulgação falsa, a questão de coação de servidores pelo prefeito, ou até mesmo a questão da empresa ali do sobrinho da Marluce, tudo isso foi retirado, está pautado com base em um dossiê, mas que é da Operação Loki, e só que todo esse documento probatório, entre aspas, porque não teve o crivo do contraditório, que é valor máximo na nossa Constituição de 88, ele não pode ser apreciado por Vossa Excelência. Isso não sou eu que digo, isso é o ordenamento jurídico brasileiro, porque o crivo do contraditório, ele é valor máximo na nossa Constituição. Então, eu não vou nem me desdobrar profundamente sobre isso, porque ele sequer pode ser apreciado aqui novamente, vez que não passou pelo crivo do contraditório, muito menos da ampla defesa. Em relação Doutora ao... Luísa, um questionamento. E no tramitar do processo, vocês não tiveram condições de rebater essa documentação, estabelecer o contraditório? Não, doutora, aqui a gente não teve oportunidade de contraditório. Vocês não apresentaram defesa no processo? Foi apresentada alegações... Não, desculpa, foi apresentada alegações finais, mas esse documento foi colocado depois no processo. Obrigado. Pode continuar, por favor. Quanto à questão ali da carreata em Macondo, né, coincidente com o desfile das viaturas, quem organiza, né, quem organiza os eventos do candidato é o seu staff. E se os doutores bem sabem, quando a gente olha para o artigo 40B da 9.504, a gente verifica que a responsabilidade do candidato é uma responsabilidade subjetiva. Portanto, precisa ser provado e comprovado, que também não foi nos autos. Então, dessa forma, também, novamente, não pode ser apreciado por Vossa Excelência, uma vez que não teve a comprovação de sua responsabilidade, para que ela pudesse ser responsabilizada. De modo que quem organizou a agenda foi o staff da Marluce, e não há nos autos nenhuma comprovação de que ela saberia do evento. Minto, né? Desculpa. Que ela saberia do evento, não, né? Mas, de repente, só teve conhecimento no dia por conta da agenda, que é muito lotada também dessas pessoas, dessas figuras públicas. No MAS também se falou sobre a questão da gravação. Só que essa gravação, Vossas Excelências, ela foi realizada em um galpão, portanto, em um ambiente que não era um ambiente público ali. Ali era um galpão, que foram estavam guardando as coisas da candidata, tinha sim alguns artistas ali, mas era algo privado, não era algo público exposto. Portanto, se trata de um galpão e, portanto, um espaço privado, não está, e, portanto, não é um espaço público, é preciso respeitar a privacidade e a intimidade dos interlocutores, e, nesse sentido, o STF também já decidiu, em repercussão geral, que no processo eleitoral é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina. Então, novamente, não tanto a questão, né, do fato 3, quanto do dossiê que não teve contraditório, e essa questão do fato 4, que está pautada em provas ilícitas, também não, né, de todo modo, não podem ser apreciados por Vossa Excelência. E se alguma coisa ainda decorrer disso, estaríamos de frente com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Portanto, partindo para o final, eu digo que tanto os dossiês ali colocados sem o contraditório e também essas provas que são ilícitas, elas foram colocadas desesperadamente pelo autor, porque não haviam provas suficientes, assim como não há provas suficientes que condenem Marluce, e só que seja, em última instância, colocar esse juízo a erro. E tanto né, para fechar, para corroborar com isso, é que tanto não há provas que possam condenar Marluce, que o próprio Ministério Público Eleitoral abriu mão dessa ação de investigação judicial eleitoral. Nem mesmo o Ministério Público quis entrar no polo ativo dessa AGE. Deixa eu só ver se meu tempo já encerrou. Não. Eu peço licença, Vossa Excelência, e eu tenho um questionamento. Vossa Excelência disse que o Ministério Público abriu mão da ação em razão da ausência de provas. O Ministério Público não abriu mão da ação em razão da ausência de condições da ação em uma das AGEs? Sim, o Ministério Público abriu mão da presente AGE por falta de condicionabilidade, falta de condições da ação.
corroborado a isso, também nós temos que não haveriam provas também para que pudessem condenar a Marluce. E que condições da ação seriam essas que o Ministério Público se refere? Seriam, primeiro, né, a questão da legitimidade, porque foi uma coligação que estava no polo ativo e não poderia, então, portanto, não teriam a legitimidade. E a questão também da adequação, legitimidade, Vossa Excelência. Eu vou insistir na pergunta, o que seria legitimidade? A legitimidade, ela é a autorização legal para que você invoque um direito. E nesse sentido, agora eu não me recordo o artigo exatamente, mas quem pode apresentar, estar no polo ativo de uma AGE seriam um candidato, um partido político e um terceiro que eu... e coligações, e coligações, só não poderiam estar as... me fugiu o termo agora de quando coloca um partido com o outro. Me fugiu o termo. Federação. Federação, doutor, me perdoe, federação. A organização aqui me atestou que o tempo acabou, mas em razão das interpelações eu também vou deferir o tempo de 1 minuto para a conclusão. Bom, então eu concluo, na verdade, a minha oratória com tudo que expus, para dizer então que as condutas elas foram realizadas de acordo com o texto legal, basta olhar para os fatos e para 9.504, dizer que as provas, né, colocadas nos autos não podem ser apreciadas porque são ilícitas e também não tiveram seu contraditório, e talvez, se tivessem sido, talvez a nossa cliente hoje pudesse ser condenada, mas nos autos, da maneira que está hoje, não há essa alternativa. O que resta a Vossa Excelência julgar a presente AGE de modo a favor de Marluce Cícero. Obrigada. Agradeço, devolvo a palavra à parte investigante para a réplica. Olha, excelentíssimos, retomo a minha fala. O adversário disse que não me citou o que é a democracia e disse que Marluce atentou-se em disseminar os fake news, as informações falsas, imputando um crime ao nosso cliente Fernando Cabral, antes da divulgação das intenções de votos, o que não é verdade. As intenções de votos elas foram divulgadas em 4 de setembro. Essa pesquisa foi feita. E Marluce, após isso, estando em um ato desesperado, ela contata a empresa do seu sobrinho para disseminar essas notícias, para imputar o crime, para fazer o quê? Qual era a intenção real de Marluce a fazer esse ato ilícito? Era reverter as pesquisas, era voltar ela a ganhar a pesquisa, imputando um crime que não ocorreu. Ainda com os documentos que já estão nos autos, a parte contrária diz que não estão nos autos, estão nos autos, sobre a Operação Alok, que além de falar da empresa do sobrinho dela, que fez os disparos em massas, acrescentou que o genro dela também fez esses disparos. E, diante dessa alegação de que não houve ampla defesa, farei um breve questionamento. Antes de terminar o prazo estabelecido para o protocolo das alegações penais, Fernando Cabral, o nosso cliente, juntou ao processo documentos extraídos da Operação Alok. A parte contrária teve a oportunidade de manusear os documentos juntados pela parte contrária por ocasião, assim como puderam se manifestar sobre elas na presente alegação final. Ela poderia ter consultado os autos, ter visto e alegado aqui. De forma que não há como reconhecer o alegado, dizendo que há cerceamento de defesa, pois o cerceamento de defesa resta afastado, sempre que oportunizado a parte de se manifestar acerca das provas carreadas nos autos. Retiro isso da RESP 458 do relator, excelentíssimo ministro Luiz Fux.
Além disso, no Código de Processo Civil, no artigo 435, ele diz que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los ao que foram produzidos nos autos, que é o caso em síntese, pois nós não tínhamos essa documentação na época do ajuizamento da ação e não estamos trazendo pedido novo, não estamos trazendo informações novas, mas estamos complementando, trazendo provas substanciais e verídicas de algo que nós já sustentamos na petição inicial. Além disso, eles destacaram que em Jurema não utilizou-se recursos públicos. Gente, todavia, eles fizeram o seu discurso num palanque montado para a festa da cidade. Ou seja, o palanque foi montado com qual dinheiro? Com dinheiro público. Acabou, doutora. Obrigada pelo tempo. Devolvo a palavra, então, à parte investigada para a tréplica. Vamos lá. Obrigado, senhorita presidente. A parte autora sustenta que a prova, a única, talvez, prova do processo, fosse a Operação Log. Tudo bem, a Operação Log não decorre de uma prova ilícita, porém, ela foi apresentada no término do prazo das alegações finais. Não foi estabelecido, não foi oportunizado contraditório em momento algum. Porque a parte, nós, como defensores da Marluce, estávamos apresentando alegações finais de tudo que já tinha em fase instrutória do processo. Se as doutoras não tinham documento na fase instrutória, por que agora, na fase final, onde não oportunizou o contraditório, foi juntado esse documento? Né? E agora elas se prendem a isso para condenar a candidata, Doutor Ricardo, uma questão. Essas informações, elas eram contemporâneas à propositura da ação ou são fatos novos? São fatos novos, doutor. São fatos novos. Como é que ela poderia ter juntado? Então, porque se tratam de do momento que eram de acordo com a eleição. São documentos que foram feitos posteriormente, mas que se tratavam de investigações do momento da eleição. Mas ela tinha acesso aos documentos? Ela tinha condição de juntar? Então, excelência, as doutoras não tinham acesso de juntar esse documento. Porém, supostamente, vamos supor que o processo tenha acabado antes da Operação Log. E a nossa cliente tenha sido inocentada, ou, por exemplo, que diferença a prova faria, né? Eu vejo agora que, tudo bem, elas podem juntar as provas, porém não foi oportunizado contraditório, e isso já torna a prova ilícita. Né? Se eu salvo engano, no artigo 14, né, inciso 56 da Constituição Federal, ele tem um rol taxativo do que é prova ilícita. Né? E o mesmo dispositivo diz que toda prova apresentada nos autos deve ter o direito ao contraditório, que não ocorreu no fato, no caso concreto. Né? Não sei se eu respondi a pergunta, doutor. Não, pode continuar. Não, eu respondi a pergunta? Pode continuar. Tá, perfeito. Então, para finalizar aqui o meu tempo, né, desprendido dessa prova que é ilícita, também temos a única prova que elas alegam, que as doutoras alegam no processo, que é referente aos vídeos que foram gravados após a passeata, que acabaram no galpão simples que a Marluce fez em particular. Porém, não ressaltaram as doutoras que os vídeos foram feitos por apoiadores do Fernando e de maneira ilícita. Né? Por quê? É claro, se ela estivesse se promovendo na passeata, tudo bem, teríamos um abuso de poder político. Mas como a doutora Heloísa comentou, né? Era um evento particular, era algo simples, era um depósito. Tinha algumas bandas se apresentando porque eles estavam promovendo algo em particular. Tudo bem, era aberto ao público, mas entrava quem quisesse. Não era obrigado a entrar, entende? Eu finalizo a minha fala, né? Pontuando que não deve ser apreciado nenhum dos pedidos
da acusação, tendo em vista a ausência das provas no processo. Muito obrigado pela oportunidade, excelências. Está mutada, presidente. Opa, perdão. Eu agradeço as sustentações orais, eu agradeço por essa oportunidade, encerro a sessão e devolvo a palavra ao senhor secretário. Senhora Muito presidente, obrigado. a senhora permitir ainda o uso da palavra pelos membros da corte? Por favor. Queria parabenizar os participantes e dizer que se interrompemos ou se fizemos alguma pergunta de cunho mais duro ou crítico é porque estamos prestando atenção em vocês. Isso aqui é para desenvolver a atividade acadêmica de cada um de vocês. Saibam que já são vitoriosos em estar aqui. É muito importante essa iniciativa. Muitos agora estão em casa, estão fazendo outra coisa. Vocês estão aqui sentados, quebrando a cabeça, buscando soluções para um caso complexo. Então, não se sintam envergonhados, não se sintam diminuídos por qualquer pergunta ou pseudo constrangimento que possam ter passado, tá bom? Espero que isso aqui leve vocês cada vez mais adiante e que continue com essa coragem de colocar a cara e falar que isso é o que importa. Doutora Natália, alguma consideração? Eu gostaria de parabenizar a todos, gostaria primeiro também de agradecer a oportunidade, gostaria de parabenizar as duas equipes e eu reforço as palavras do Dr. Arthur. Perfeito. Então, agora sim, encerro a sessão e devolvo a palavra ao senhor secretário. Muito obrigado, desembargadora presidente. Agradeço uma vez mais a presença dos nossos avaliadores, doutor Arthur, doutora Marcela, doutora Natália. Sejam sempre muito bem-vindos. Em nome da Abradep, do IPRAD, eu agradeço profundamente a presença de todos, de todas. Parabenizo também aos nossos competidores, que vocês tenham muito sucesso. Voltaremos a nos encontrar certamente. Agradeço a presença dos telespectadores, dos nossos ouvintes e também da sempre espetacular Monique, que opera de forma grandiosa a nossa operação aqui do MUT, certo? Competidores, alguma dúvida sobre os próximos passos ou não? Sem dúvidas, da minha parte. Sem dúvidas. Por hora também não, só agradecer. Obrigada. Maravilha, então. Então, encerro essa sessão do nosso MUT em Direito Eleitoral e aguardo vocês às 18h30 com a próxima sessão de julgamento simulado. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, ótima tarde a todos.